Senadores aprovam medida provisória que muda regras para registro de nascimento. Prazo de adesão ao novo Refis é prorrogado para outubro. E Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que altera a Lei Maria da Penha. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram a medida provisória que muda regras para registro de nascimento. Agora, a certidão pode trazer como local de origem do bebê a cidade onde a família mora e não necessariamente onde foi feito o parto. A medida foi apresentada pensando nas mães que moram em pequenas cidades e têm de ir para grandes municípios dar à luz. Ou seja, a certidão de nascimento de muitas crianças traz o nome de uma cidade que não é necessariamente a que elas têm ligação afetiva. Os filhos nascem em Teresina e registram como se fosse de Teresina quando são lá do município distante. Então isso mexe com a autoestima. A criança talvez nunca mais põe os pés em Teresina, mas na sua certidão tem Teresina. Os senadores aprovaram um destaque ao texto permitindo que cartórios prestem serviços remunerados ao governo. E abrir um espaço para cartórios terem condições de vender serviços para o Estado e prestar informações, porque também tem uma questão do sistema de dados e que é o contrário, é o Estado que tem que aperfeiçoar seus sistemas e oferecer serviços aos cartórios. Dá a condição dos pequenos cartórios, pelo interior afora, poderem também prestar alguns serviços de relevância social, como retirar a carteira de identidade e outros dispositivos em convênio com os governos. Com a alteração feita no plenário do Senado, o texto precisa ser votado de novo pelo plenário da Câmara. A medida provisória perde a validade no dia 7 de setembro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que permite ao delegado de polícia decretar medidas de proteção à vítima de violência doméstica. O texto segue em regime de urgência para o plenário. O projeto muda a Lei Maria da Penha e inclui o direito da vítima a atendimento policial especializado, preferencialmente por profissionais do sexo feminino. Outra mudança é permitir ao delegado de polícia a decretação de medidas de proteção à mulher e seus dependentes. O objetivo é manter o agressor à distância e prevenir algo mais grave. Segundo o relator, muitos casos são urgentes e o poder de decretar essas medidas não pode ficar apenas na mão do juiz. A esse respeito, um caso recente trouxe especial comoção ao país e merece nosso destaque. Na madrugada do último dia 3, no dia 5 de maio de 2017, uma servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teve seus 2 filhos cruelmente assassinada pelo próprio pai, com quem dividia provisoriamente a guarda enquanto se discutia na Justiça o desfecho da separação judicial e do julgamento de crimes por ele cometidos no contexto da violência doméstica e familiar. O pai e agressor cometeu a barbárie em um dia em que as crianças estavam sob sua guarda e se suicidou em seguida. A situação trágica de sua própria natureza tornou-se ainda mais comovente quando revelado que a servidora havia protocolado na Justiça Carioca pedidos de medidas protetivas para si e para os seus próprios filhos há nada mais, nada menos do que 19 dias antes do assassinato, na tentativa de manter o agressor distante da família. Essa demora na apreciação do requerimento ensejou até mesmo uma investigação interna da Corregedoria do Tribunal ainda em curso. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também projeto de resolução que suspende artigos de lei que regulamenta a cobrança do Fundo Rural. Como o Supremo já decidiu que os produtores rurais devem recolher a previdência dos trabalhadores, senadores reconheceram que o valor da proposta é mais político. O objetivo é pressionar o STF a cancelar o pagamento retroativo. Os senadores aprovaram ainda projeto que aumenta o rigor contra o transporte pirata. Hoje é infração média no Código Brasileiro de Trânsito. A proposta classifica como grave.
A Comissão de Constituição e Justiça começou a analisar a indicação do advogado Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho para compor o Conselho Nacional do Ministério Público na vaga destinada ao Senado. A votação será na próxima reunião da comissão, no dia 30 de agosto. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho é secretário-geral da mesa do Senado. O prazo para adesão ao novo Refis foi prorrogado para o dia 31 de outubro. Sem a mudança, o prazo terminaria no final de agosto. O novo Refis foi criado por meio da medida provisória 783 e estabelece um programa de refinanciamento de dívidas com a União. A proposta, que já foi aprovada em comissão mista e seguiu para a votação no plenário da Câmara, tem sido criticada por senadores. O objetivo da medida provisória 783 é refinanciar a dívida de pessoas e empresas com o governo. Qualquer tipo de dívida, não só tributária. O texto original concedia facilidades para os devedores, mas a comissão de deputados e senadores que analisou a medida ampliou os benefícios. No texto do governo, em caso de quitação da dívida até janeiro de 2018, o desconto seria de 90% nos juros e 50% nas multas. Para renegociar a dívida, o contribuinte tinha de antecipar 7,5% do total e só podiam entrar no programa dívidas até 15 milhões. A comissão mista ampliou os descontos para 99%. A parcela de entrada caiu para 2,5% e também foi permitida a inclusão de débitos até 150 milhões de reais. Com todas essas alterações, a expectativa de arrecadação do governo passou de 13 bilhões para 500 milhões. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é o órgão que atua em favor da União para receber os débitos. O Sindicato dos Procuradores critica as alterações, que, segundo a entidade, aumentam a renúncia fiscal e beneficiam principalmente os grandes devedores. O grande problema das dívidas hoje são os grandes devedores. Pequenas pessoas, as mais poderosas, jurídicas e físicas, elas concentram em suas mãos um grande número do estoque da dívida. A dívida ativa tributária da União hoje está em 2 trilhões de reais. A previdenciária é quase meio trilhão de reais. Como a questão previdenciária está em voga, vou dar um exemplo. 3% dos maiores devedores concentram em suas mãos quase 2/3 da dívida. Senadores acham até que não deveria haver o refis. Eu que sou empresário sério, dando um exemplo, estou pagando tudo em dia, aí um malandro que é meu concorrente não paga nada. Isso é o fim do mundo. Na medida em que você sabe que tem um refis a cada 6 meses, com condição mais vantajosa do que você pagar a conta do imposto, é natural que as pessoas parem de pagar e talvez seja esse o grande buraco que nós estamos encontrando no Brasil na economia. Esta não é a única medida no Congresso que renegocia juros e multas de quem tem débitos com a União. Recentemente, o Executivo mandou um texto que facilita a negociação de débitos previdenciários dos ruralistas. Segundo o projeto, é preciso pagar 4% do total da dívida consolidada para depois parcelar o resto com descontos de até 25% nas multas e 100% nos juros. E hoje foi instalada a comissão mista, que vai analisar a medida provisória que trata do refis rural. Outras 5 comissões para análise de medidas provisórias também foram instaladas. Mais informações com a repórter da Rádio Senado, Marcela Cunha. 6 comissões mistas para analisar medidas provisórias foram instaladas nesta quarta-feira. Entre elas, a MP 793, conhecida como Refis Rural. Ele permite a renegociação da dívida de produtores com o Fundo Rural. Entre as condições está o pagamento de uma entrada de 4% a ser paga ainda em 2017 sem descontos. O restante da dívida poderá ser parcelada em até 176 vezes, com descontos de 100% nos juros e de 25% nas multas. O prazo para adesão termina no dia 29 de setembro. O presidente da comissão será o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, e a relatora, a deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul.
Uma nova proposta de reforma política deve entrar em votação nos próximos dias aqui no Senado. Veja na coluna Bastidores. O plenário do Senado aprovou requerimento para votação em regime de urgência de um projeto do senador Ronaldo Caiado que muda as regras de propaganda eleitoral e cria um novo fundo de financiamento de campanha. São regras diferentes da PEC que está em votação na Câmara dos Deputados. Eu vou conversar com os senadores sobre o que eles acham dessa proposta. Senador, por que a sua proposta de reforma política que vai ser votada em regime de urgência é mais viável do que a PEC que está em votação na Câmara? Por um motivo simples, que orçamentariamente ela é neutra. Nós não estamos tirando dinheiro da saúde, nós não estamos tirando dinheiro de nenhuma rubrica orçamentária. O que nós estamos fazendo, única e exclusivamente, é um dinheiro que o governo gasta hoje para pagar horário de televisão para os partidos e para as campanhas eleitorais. Nós vamos transformar esse dinheiro não para campanhas de televisão e de rádio, e sim para um fundo de eleições. Eu acho que o melhor caminho é o da Câmara. Esse projeto não tem que ser discutido aqui, a gente tem que esperar a votação da Câmara. Eles estão discutindo a criação de um fundo público, e esse fundo público depois vai ser decidido o valor na comissão de orçamento. Vai dizer de onde tira. Eu entendo que a doação de pessoas físicas e jurídicas é o modelo mais correto, que a gente possa ter um teto de financiamento e também restringir aquelas empresas ou pessoas físicas que possam doar com alguma intenção futura, como por exemplo consultoras, etc. Olha, eu não concordo porque Caiado acaba com uma das principais conquistas da luta democrática no Brasil, que é o horário gratuito de TV. Embora eu concorde com o financiamento público que ele criou, e acho que o da Câmara está muito alto e nós devemos rediscutir. O senador Caiado tem uma proposta aqui sobre financiamento de campanha. Nós vamos discutir, mas ainda não há consenso. É muito importante que a gente possa se focar nessa matéria, porque nós temos que aprovar nas duas casas qualquer reforma política eleitoral até o dia 30 de setembro. Portanto, um tempo muito curto, um mês e poucos dias, que terão que ser definidos o futuro das eleições de 2018. E o senador Ronaldo Caiado explica melhor esse projeto que vimos agora na coluna Bastidores, no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. Não perca! E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.